Olá, eu sou Márcia Gomes, psicanalista, e vou trazer nesse tema sobre a importância da inteligência emocional na nossa vida pessoal, familiar, trabalho e especificamente também trazendo para a escola, para a família e para os profissionais. Essa habilidade de termos uma boa gestão emocional é é aí que entra também a parte da intenção de termos relacionamentos saudáveis, relacionamentos com mais sucessos, porque as habilidades elas vão depender muito de como está as nossas emoções. Se não temos esse conhecimento, vamos ter muito mais dificuldade de ter sucesso. E pensando nisso, eu vou trabalhar os 4 pilares, né, da inteligência emocional: o autoconhecimento, a autogestão, empatia e habilidade socioemocional. E por que eu vou trabalhar esse tema de inteligência emocional, principalmente na escola? Porque todos nós temos emoções, tanto profissionais como alunos, famílias, e está na hora de pensarmos que nossas emoções elas precisam ser incluídas nessa grade, nesse processo de grade curricular, nesse processo de aprendizagem, e ver que trabalhar conteúdos, que trabalhar a grade curricular envolve sim as emoções. Quando o aluno sabe que tem um trabalho a realizar e já envolveu a emoção dele nesse momento, que pode ser uma emoção de segurança, pode ser uma emoção de medo, ou pode ser uma emoção de confiança, de autoestima, vai depender muito de como esse aluno vai estar trabalhado. E a depender da família do qual ele também teve esse trabalho de também já ter essa dinâmica já mais, vamos dizer, trabalhada lá dentro dessa família. E aí vamos entender que nós temos emoções básicas e emoções complexas. As emoções básicas, elas vão passar pelas emoções de angústia, raiva, medo, choro, alegria. São as emoções que elas existem, que já é inerente ao ser humano. E as emoções mais complexas são aquelas que, ao nos relacionarmos com os objetos, com as pessoas, nós vamos adquirindo ao longo da vida, que são injustiça, culpa, rejeição, traição, abandono. São feridas muito mais complexas e elas estão aí para ser intermediadas, trabalhadas, para que, junto dessas emoções básicas que já existem, elas não passem a interferir a vida da pessoa. A escola, vamos entender que ela tem essa parte de desenvolver os conteúdos, mas precisamos pensar que para aprender os conteúdos da grade curricular, nós precisamos pensar que envolve as emoções desse aluno, que é um aluno que pode ficar ansioso, que é um aluno que vai ter mais medo ou não, ou é um aluno que já tem uma autoestima de confiança ou não. Como é essa relação de um aluno com o conteúdo, com a escola, com os alunos, com o contexto como um todo. Partindo desse princípio, nós vamos entender que um aluno que tem confiança na escola, esse aluno vai ter uma autoestima elevada, vai ter muito mais condições de desenvolver suas habilidades e garantir ao longo de sua vida um sucesso profissional melhor. E um aluno que não tem esse desenvolvimento da inteligência emocional desenvolvida, vai ser um aluno com medo, um aluno que vai ter insegurança, que vai sempre ter nota baixa, que vai ter sempre muito medo, não vai acreditar que vai conseguir ser um bom profissional. E devido a isso, ele vai ser uma pessoa mais que não tem foco, que vai ser sempre um aluno que procrastina, que não entrega um bom trabalho, que não leva seu material, que está sempre desatento, que vai para a escola muitas vezes para causar muito mais confusão do que contribuir. Alunos que trabalham as competências socioemocionais, as habilidades, vão ter muito mais sucesso fora como dentro da escola, assim como as habilidades
de autocontrole, de empreendedorismo, de autonomia, entre outros, como perseverança, resistência, todas essas habilidades, resiliência, trabalhar o processo de superação, de criatividade. Todos esses indicadores, essas habilidades são indicadores que um aluno ele pode se desenvolver bem melhor do que um aluno que não foi trabalhar essas habilidades. Essas habilidades elas precisariam já esse movimento se inicia dentro da família. Porém, sabemos que a família ela tem essa dificuldade, a família muitas vezes é o motivo da crise do aluno, é o motivo do aluno vir com autoestima baixa, porque lá dentro da família temos também famílias que são abusadores, temos familiares que também não conseguiram se desenvolver nessas habilidades emocionais, nessa inteligência emocional, têm dificuldades e a partir daí eles vão devolver para os seus filhos com essa deficiência. E aí, entendendo isso, vamos entender que trabalhando os objetivos propostos dentro da escola, como inteligência emocional, saúde emocional, relações sociais, vamos trabalhando essas habilidades e competências que são tão essenciais para o desenvolvimento do aluno dentro da escola. São 4 as habilidades, né? Tem a 1, que é a inteligência, que é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento é o conhecer a si, para a partir daí conhecer o outro, partindo desse princípio que ele conhece as suas emoções, conhece as suas habilidades, a sua criatividade, ele vai desenvolvendo essa empatia, vai desenvolvendo essa autogestão, vai criando essas habilidades sociais tão necessárias. O 2, que é a gestão emocional, essa gestão emocional seria lidar melhor com frustração em relação a si e ao meio, tendo mais habilidades para isso, convivendo melhor em relações mais saudáveis. A empatia, que é se colocar no lugar do outro, poder ter mais compaixão do outro, entendendo mais as negativas do outro, e a partir disso também trabalhando a habilidade socioemocional, que é a 4ª. Entendendo esses 4 pilares, vamos trabalhar os 4 pilares agora e a partir disso entender a importância da inteligência emocional na escola, que é de fundamental importância ter essa consciência que dentro das escolas precisamos desenvolver programas, projetos em que tenha avaliação, em que tenha toda uma estrutura de trabalho, de construção dentro dessa nova tecnologia, aliando os conteúdos escolares e trabalhando essa inteligência emocional junto com essa grade. No pilar de autoconhecimento, é preciso conhecer a si mesmo para que se tenha relacionamentos saudáveis. É preciso ter clareza sobre os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Se nós não temos clareza como nós pensamos, agimos, sentimos, não podemos compreender os nossos comportamentos. Através disso, nós precisamos primeiro identificar os nossos sentimentos e emoções. Se eu não identifico como as minhas emoções, então eu não vou poder ter um relacionamento saudável, eu não vou ter clareza de como eu estou me relacionando, de como eu estou agindo, como eu estou me comportando. E por isso nós precisamos pensar em reconhecer e observar como nós nos expressamos na nossa face, no nosso modo de falar, que isso também é uma comunicação. É importante observar a nossa linguagem também corporal, como ela está se relacionando com o outro, e a partir daí nós podemos pensar de que forma as nossas emoções, os nossos pensamentos estão atuando, prestar também atenção ao nosso tom de voz. Isso é muito importante, isso faz parte da nossa comunicação e o poder que isso revela nos nossos sentimentos. É muito importante você observar isso, olhar também para que
identificar os nossos comportamentos, como eu me comporto comigo, com o outro, como eu estou me comportando em relação às pessoas, se eu estou as ferindo, se eu estou me ferindo. Tudo isso é muito importante analisar. Também é muito importante observar como você tem essa linguagem verbal, como é a sua linguagem verbal, se você escuta o outro com atenção, com observação, pontuando e deixando a pessoa se expressar da forma dela, mesmo que não concorde com o que ela fala. Isso é muito importante observar. Depois que observar os pensamentos, as emoções, precisamos olhar os nossos comportamentos, compreender bem os nossos comportamentos, observando as nossas ações, através dessa observação das emoções, que nós podemos começar a dar atenção a nós mesmos, como reagimos nas situações que impactam o outro, que nos impacta. E através dessa observação nós vamos reconhecer os nossos padrões. Só podemos fazer isso se primeiro observamos os nossos padrões, que eles são recorrentes, que são agressivos, abusivos, que não colabora ali com a situação. São padrões que muitas vezes afetam você mesmo, afeta a qualidade do seu trabalho, a qualidade do que você faz. E a partir dessa observação dos padrões, nós vamos refletir o que é que nos motiva a ter esses comportamentos. Eu observando o que é que me motiva, se é o quê? É um sentimento de que? De inadequação, é um sentimento de que eu não mereço, é um sentimento de que? Então, você vai alinhando a esse comportamento, o que é que motiva eu ter esse gatilho, consciente, inconscientemente. Por isso que é importante passar por um acompanhamento para que entenda o seu movimento inconsciente, porque o nosso inconsciente, ele é 97%. Nós praticamos de forma consciente alguns comportamentos nocivos, autodestrutivos, até mesmo com o outro e consigo mesmo. Mas isso tem a ver com o nosso inconsciente. Trabalhar o nosso inconsciente é de fundamental importância. E a partir daí desenvolver o quê? A autoconsciência. Quando eu começo a trabalhar essa autoconsciência, que é observando o quê? Primeiro eu falei sobre os pensamentos e os sentimentos, prestar atenção. Quais são os pensamentos, os sentimentos, identificando esses padrões que eu já falei anteriormente. Vai começar a analisar os comportamentos. A analisar esses comportamentos, você vai observar em diferentes situações, identificar os padrões de repetição, se eles vêm da família, se eles estão valendo para essa situação atual, o que você faz você repetir nesse movimento. E através disso vai fazer um confronto dos pontos cegos. Esse confronto ele é feito através de quê? De atendimentos, de acompanhamentos, em uma linha em que você tenha instrumentais, em que você vá praticar junto com um profissional, porque mesmo diante de uma leitura não é possível acontecer tudo isso, para que você possa ter um feedback da construção, de transferência dos seus próprios comportamentos e fazer uma construção de autoconhecimento e análise interna, que é essencial para isso, para que o inconsciente seja trabalhado, porque o inconsciente, como eu falei, ele é 97%, e esse 97% nós não damos conta e vamos tendo atitudes inadequadas, pensamentos inadequados, comportamentos que são repetições de padrões de agressões. O pilar 2, o pilar da autogestão, lidar melhor com o estresse, com os conflitos, com as frustrações, observar e aceitar limites, entender e reconhecer os sinais de estresse, de desenvolver essa questão do controle, de aumentar os níveis de tolerância e de frustração que se faz tão necessário, de um eu resiliente em que a pessoa tem essa autoobservação, essa autoautonomia, quando é pego de surpresa, ele lida melhor com essas situações. Então é aquele aluno em que
ele consegue gerenciar melhor os seus trabalhos, ele consegue responder melhor às suas atividades. Aquele aluno em que ele não gerencia bem os seus trabalhos, não gerencia bem o seu estresse, está sempre na secretaria porque vive brigando com o colega, com o professor. Esse é um aluno que não tem a autogestão trabalhada. E pensando sobre isso, é importante pensar que um bom comprador no mercado das emoções não compra qualquer emoção. Existe um mercado muito grande de emoções em que somos o tempo todo frustrados pelo outro, somos decepcionados. Nós precisamos entender que isso tudo precisa ser trabalhado, gerenciado, para que nós possamos escolher melhor que tipo de emoções nós vamos absorver. Assim como existe o mercado de roupas e alimentos, nós precisamos entender que nós vivemos em um mercado de emoções e que nós precisamos trabalhar muito bem para controlar as nossas próprias emoções, lidar melhor com o estresse e os conflitos de forma saudável, para estabelecer esses limites saudáveis, para que isso se faz tão essencial para o nosso bem-estar individual como social, porque isso faz nós sermos seres muito desprotegidos e compramos qualquer emoção que está no mercado, tipo traição, injustiça, rejeição. Vamos cair no vitimismo eterno de sermos injustos, ressentidos, inferiorizados, e isso vai nos atrapalhar muito se não fizermos essa autogestão. Vamos ser emocionalmente péssimos consumidores de emoções. Então precisamos trabalhar muito bem isso e dar um choque de lucidez nas nossas próprias emoções e nesses pensamentos perturbadores dos quais nós podemos estar alimentando. Trabalhando esse ponto, nós vamos entender que existe um tópico bem importante para ser pensado, é sobre essa regulação das emoções. Eu convido vocês a pensar sobre essa regulação de emoção, como podemos trabalhar essa regulação, refletir sobre ela e aprender a lidar com as emoções. Ela é essencial, é esse o convite, a saber controlar para que nós possamos ter boas relações de bem-estar com o outro, com a família, entender que as emoções negativas de raiva, de medo, de culpa, de frustração, impede você de ter uma vida saudável, que faz com que você fique nos conflitos que muitas vezes são desnecessários. Entender através de técnicas, né? Eu vou passar um exercício no final de como lidar com essas emoções, como respiração profunda, meditação, exercícios físicos, viver sempre em gratidão consigo mesmo, trabalhando esse sentimento de gratidão, de agradecimento, também entendendo que através de lidar melhor com esses conflitos, nós vamos ser seres humanos que vamos reconhecer melhor os sinais de estresse, que é comum na família, que é fundamental esse reconhecimento desses sinais, e que vai ter irritabilidade, que vai ter ansiedade, que vamos ter dificuldade de comunicação. Precisamos entender melhor sobre isso para desenvolver o mecanismo de controle, que é importante desenvolver o mecanismo de controle emocional para lidar com esse estresse, com esse conflito, com essas técnicas, né, que eu sugeri. Aumentar esses níveis de tolerância. É fundamental você entender isso, que a frustração pode ser trabalhada através de um eu resiliente, um eu que é autorresponsável, que tem elasticidade emocional para rever o seu caminho, para refazer projetos, refazer expectativas, ser resiliente, né, faz toda a diferença na sua vida. E essa resiliência, ela precisa ser treinada para que não se torne tudo o que acontece em nossa volta pessoal, para que você possa ter essa gestão e as críticas que virão, as perdas que acontecerão,
as decepções, você vai resolvendo por esse movimento da resiliência, porque na vida vamos passar por decepções, por frustrações, e que é necessário trabalhar a questão do autocontrole para termos resiliência. Também compreender que estabelecer limites saudável na autogestão, nesse pilar da autogestão, que é o pilar 2, faz parte do crescimento, estabelecer limite, respeito mútuo. É importante demonstrar esse respeito, essa individualidade, se faz muito necessário ter consequências claras, trabalhar em relação à violação de limites, deve ser claro, né, para com as suas relações, estabelecer fronteiras emocionais, comportamentais, para que o outro não acha que pode fazer tudo, nem você pode fazer tudo. Trabalhar essa comunicação clara em relação a esses limites saudáveis, e também a questão de adaptabilidade e flexibilidade também nesses limites, ser flexível, ajustar à medida que for acontecendo, se houver necessidade, tanto dentro da família, porque as coisas vão mudando, como também no relacionamento amoroso, no relacionamento de escola. E esse pilar da autogestão se faz muito necessário. Você vê um aluno que está o tempo todo em conflito com o outro, sempre está na secretaria. No pilar 3, ele é de fundamental importância, porque através desse pilar, as relações entre alunos, entre os profissionais, entre familiares e aluno, entre familiares e escola, pode ter uma mudança significativa, porque entendendo qual é a perspectiva do outro, de interpretar, de falar, de compreender toda a situação, mesmo que não concorde, isso vai gerando um movimento de compaixão pelo outro, um movimento de aceitação, de acolhimento, de pertencimento, e vai diminuindo as correlações de força, vai diminuindo a insegurança, vai diminuindo a questão de distanciamento, de exclusão. Esse trabalho é um trabalho essencial dentro do contexto escolar. Partindo desse princípio, nós precisamos entender que esse pilar, ele vai falar muito de um esforço mais equilibrado entre, primeiro, você, né, e o outro, como você também vê, como você também sente, como você também se comporta, como também você pensa, para assim você entender como o outro pensa, como o outro sente e como o outro se comporta, que é no pilar de autoconhecimento, que é o primeiro pilar que você tem aprendido isso, e você vai chegando por etapa nesses outros pilares, né? Que agora é o pilar da empatia. Então, esse pilar, ele traz esse fundamento, traz esse convite para que você reflita como você está realmente escutando o outro, como realmente você sente quando o outro se coloca, mesmo que não seja em uma perspectiva igual à sua, mesmo que ele não se comporte igual a você, mesmo que ele não pense igual a você. Você acolhe a perspectiva do outro, mesmo que não concorde, mesmo que não seja a sua, entende que são pessoas diferentes, que não somos pessoas iguais, que não controlamos, né, que não existe perfeição nessas relações, que nós precisamos trabalhar esses nossos sentimentos e o porquê, né, que precisamos muitas vezes levar para um movimento de força, para um movimento mais competitivo. Esse pilar, ele traz essa consciência. Nas habilidades sociais, nós vamos trabalhar a comunicação afetiva. Essa comunicação afetiva, ela tem a ver com o que eu falei no outro que era também a empatia, mas de uma forma mais prática, de como você
expressa claramente um diálogo, se o seu diálogo é aberto, se é um diálogo fechado, se você inclui as pessoas dentro desse diálogo, se você só comunica para um pequeno grupo, se você muitas vezes não exclui com a sua fala, com sua comunicação. Então, essa habilidade de construir relacionamentos saudáveis dentro da família, dentro da escola, é um movimento primeiro de aprendizagem de como tá as suas habilidades com o conjunto de pessoas, com os grupos de família, de trabalho, de alunos. Então, essa comunicação empática, ela é aquela resolução de conflito mesmo. É aquela parte em que você olha para os fundamentos de um convívio harmonioso e você começa a entender isso somente através também de autoconhecimento, de buscas de ajuda com profissionais, para que você comece a entender que a comunicação afetiva, ela vai te ajudar e ajudar você a ter habilidades para a construção de sua profissão, de seu relacionamento amoroso, seu relacionamento com amigos, como um todo. Então, se você escuta com atenção, por exemplo, é uma atenção em que você não está olhando com desinteresse, que não mostra que não está compreendendo o ponto de vista do outro. Você demonstra que compreendeu, mostra interesse, e a partir daí acontece o que? O respeito mútuo, automaticamente, naturalmente, vai valorizar a opinião do outro, as emoções do outro, de cada um do membro ou da família, ou do grupo escolar, e como um todo, a se expressar também claramente, essa expressão de uma forma equilibrada, em que você comunica seus pensamentos, seus sentimentos, que foi o que nós trabalhamos inicialmente, no autoconhecimento, e você, de uma forma responsável e compreensível, você coloca essa sua emoção, esse seu sentimento, dentro desse diálogo que é aberto, e criando um ambiente seguro, compartilhando com os demais de um modo que você vai ter muito mais equilíbrio, vai ter muito mais segurança, confiança, e vai também levar para o outro. Será uma troca, né? Começa a haver uma troca. Então, essa resolução de conflitos dentro da família, ela pode começar com essa comunicação afetiva a diminuir. Por quê? Porque vai ter uma comunicação aberta, que foi o que eu falei aqui inicialmente, vai haver um equilíbrio nos compromissos, no compromisso com o outro, no respeito empático com o outro. Você começa a olhar com mais paciência, tendo levando mais para a sua essência esse treino de quem é você. Então, é muito importante que você entenda e compreenda como você está olhando, ouvindo, se comunicando, se relacionando com as pessoas através das emoções, dos pensamentos e, por fim, os comportamentos que vão ser demonstrados. Porque a construção de um relacionamento sólido tem a ver com essa comunicação aberta, da qual eu já citei aqui, do tempo também de qualidade que você vai ter com esses profissionais, com alunos, alunos com família, família com aluno, esse apoio também com compaixão, né? Esse movimento em que você olha, demonstra incondicionalmente, em que você escuta, em que você está dando atenção, e começa a criar também uma relação com esse aluno, com esse familiar, de compaixão, que é um movimento que um começa a olhar um para o outro com mais cuidado, com mais atenção, nessa prática individual como em grupo. Esse cuidado em que olha como um reforço de sentimento, de união, de pertencimento. Somos seres de pertencimento, e por sermos seres de pertencimento, buscamos nos sentir validados, amados, e através desse movimento nós precisamos entender que somos também responsáveis por criarmos estratégias de cultivar a inteligência emocional, tanto dentro da família, como na escola, como dentro da sala de aula, com os alunos.
É preciso que haja um aprendizado de cultivo para que mude esses padrões de comportamentos repetitivos de violência, sutis, em que muitas vezes não reconhecemos que somos abusivos. Todos nós em si carregamos violências e abusos na fala, na repressão, nas nossas profissões. Nós precisamos entender que somos seres que abusamos sim, e que essa construção de um ambiente familiar, escolar, com os educandos, ele de uma forma harmoniosa, ele é um trabalho de essência a ser trabalhado, é um convite para que você repense e comece a buscar esse movimento, né, de cultivar essa inteligência emocional, de desenvolver, que vale muito a pena esse desenvolvimento, né? Particularmente, eu trabalho dando palestras em faculdades, escolas, com a temática da inteligência emocional, né? Práticas de PNL, porque eu sou formada também em PNL, além de psicanalista. Então, eu trago esse fundamento com muitas práticas de inteligência emocional e trabalho junto com a psicanálise esse movimento. Então, agradeço a todos que estiveram até aqui assistindo, buscando esse autoconhecimento, e através desse conteúdo nós podemos começar a repensar sobre essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade de buscar esse autoconhecimento para fazermos uma boa gestão. É esse o convite.